Fala pessoal, mais um episódio aqui do podcast da Acessível, em parceria com a DLG Media. E hoje a gente vai falar bastante aqui de futebol. Nicolas Neves, prazer receber você aqui. Vamos falar bastante aí da Copa AME, né? Obrigado, Henrique, pelo espaço. Obrigado mais uma vez a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Vamos falar bastante de futebol infantil. Legal. O Nicolas, a gente até é parceiro já faz alguns anos, né? Mas conta pra gente aí, como começou, qual que é a história da Copa AME, né? Cara, na verdade, a Copa AME vai para 21 anos. Ela foi fundada em março de 2005, desculpa. E ela já está indo pro 21º ano. E, cara, como começou a AME? A AME começou, meu pai era representante comercial. Valtinho. Isso. Grande Valtinho. E aos finais de semana ele trabalhava na antiga liga Rio Pretense, como árbitro. E eu com 7, 8 anos a comecei... liga que você estava falando agora, que é a do Godoy, né? Isso, que antigamente o presidente da liga era o Oscar Roberto Godoy. E eu com 7, 8 anos comecei a jogar bola. E ele viu uma fragilidade no mercado em relação às equipes regionais, não só nas equipes de São José do Rio Preto, que as equipes de São José do Rio Preto já eram equipes estruturadas, pelo fato dos jogos ser tudo em Rio Preto, o nível de Rio Preto ser muito mais forte do que a parte regionalizada. Então ele entrou nesse mercado, na parte regional, e cara, foi dando certo, foi tomando espaço, foi tomando uma proporção grande, e hoje da forma que está hoje a AME. Conta um pouco o que era a AME e o que ela se tornou agora, porque ela foi para outras regiões também, né, Nico? O tamanho dela, quantas crianças envolve, é algo absurdo, né? Eu costumo falar que o formato que a gente faz do Campeonato da AME é um formato muito mais trabalhoso, muito mais difícil, porém é um formato que a gente entrega um calendário legal para as crianças, para as escolinhas, e a gente consegue fazer com que eles estão em atividade e esperam o final de semana para fazer o jogo. Então, é um formato bacana que a gente, na época que meu pai faleceu, meu pai tinha Série A, Série B, se eu não me engano, só 2 séries. Hoje a gente tem, só em Rio Preto a gente tem 5 séries, e 2 séries em Araçatuba, uma série agora em Itaquaritinga, e estamos estendendo. É mais de 10 mil jovens? Passa eu acredito que hoje está girando em torno com a região de Itaquaritinga ali, de Araraquara, deve estar chegando em torno de uns 12 mil. 12 mil? Isso. É um universo. E que você vê assim que vocês fizeram de diferente para dar esse resultado tão bom? O Henrique, eu acho que, completando um pouquinho do que eu falei na pergunta anterior, eu acho que o formato que a gente faz em relação ao campeonato é um formato que ele não se torna um formato desgastante, e ele faz com que as escolinhas tenham uma movimentação o ano todo. Como eu disse, ele é bem mais trabalhoso, porque a gente tem 2, 3 meses no ano só que a gente não faz campeonato, porque a gente tem as copinhas de férias, que a gente não trabalha nas férias, mas a gente acompanha o calendário como se fosse o calendário escolar. Então, enquanto o menino tá na escola, ele tá indo pro treino, e de final de semana ele tá indo jogar. Então, eu acho que esse formato de não deixar vago muito tempo de jogo. Por exemplo, a gente sabe que tem algumas regiões, o pessoal só vai para os campeonatos de férias. Então, eu acho que não deixar essa lacuna dentro do calendário, tanto da escola como dos atletas, eu acho que é o nosso segredo aí da AME. Qual é o teu público, Nicolas, da Copa AME? Quem que é o jovem ali que joga, os pais? Qual que é o público? É de escolinha? Quem que é? Henrique, o nosso público em relação à AME, ele varia bastante. Por quê? Porque há um tempo atrás, na época do meu pai ainda, quando a gente como eu disse, só tinha 2 séries em Rio Preto, na região de Rio Preto, era um público voltado para o alto rendimento. Um alto rendimento, a escolinha selecionava os melhores e iam para o campeonato. A gente, com o tempo de experiência,
fizemos com que a gente consiga atingir todo tipo de público. Então a gente tem um campeonato hoje de minicampo, que é voltado totalmente para iniciação, que é onde o menino começa, vai se habituando, vai treinando, se fortalecendo. Caso esse menino melhore em relação a rendimento, em relação ao futebol, ele já passa para o campo. E aí ele já começa numa competição um pouco mais de alto rendimento. Porém, dentro do campo a gente também tem os projetos social, o pessoal de iniciação também. Mas eu acredito que hoje a gente brinca, eu, o Juninho, o pessoal que trabalha no escritório com a gente brinca que num raio de 150 km de São José do Rio Preto, se o menino joga futebol, ele vai estar jogando a AME. E saiu bastante atletas que foi jogar em time grande da AME, né? Cara, e sai ainda, né? Sai até hoje, e assim, hoje a gente tem o próprio Luiz Araújo, já jogou a AME, que está no Flamengo, a gente tem o Nicão, que jogou no São Paulo, o próprio Della Torre, que já jogou no Mirassol, o Igor Gomes, tá aí, Luan, que é da nossa região também, que disputou bastante a AME, tem o apelido até de Missão, pelo time que ele jogava, que era o Missão Resgate. Missão Resgate. Então, assim, tem ainda esse time? Não, hoje não tem mais, mas na época do Alex, né, que era quem ajudou o Luan por muito tempo aí, ele era o representante do Missão Resgate. Missão Atos, Missão Resgate, e ele tinha até o apelido porque ele era uma peça fundamental naquela equipe do Alex. E ele, assim, quem é mais próximo dele sabe que o apelido dele era Luan Missão. Luan Missão. Cada história, que legal, que legal. O Nicolas, vamos falar um pouco. Cresceu tanto a AME que tem aplicativo, tem o site que movimenta muito. Conta um pouco pra gente sobre esses bastidores também, né? E o que se tornou, né? A gente, cara, acredito que o mundo foi se modernizando e a gente precisou acompanhar, não é porque a gente está no meio do futebol que a gente tem que ficar para trás em relação à tecnologia, à modernização. E cara, a gente iniciamos com o aplicativo, a gente tinha um aplicativo que a gente, como que eu posso falar, a gente estávamos dentro de um aplicativo que cede para várias plataformas. Hoje a gente está em busca de fazer um aplicativo para nós. Então a gente está claro que o aplicativo, o nosso site, nosso aplicativo ainda é novo, mas a gente está iniciando um trabalho onde a AME tem o próprio aplicativo. A AME vai mudar, encaixar, colocar melhorias, tirar algumas coisas em relação ao aplicativo, porque como nós da AME temos várias formas de campeonato, vários estilos de campeonatos diferentes, de categorias, a gente precisa fazer com que tenha algo nosso que a gente consiga corrigir e melhorar. Então a gente está hoje iniciamos agora nesse primeiro semestre, em março, um novo projeto com um pessoal parceiro, MH, inclusive eles fazem site, fazem aplicativo para quem quiser fazer, mas a gente iniciou uma parceria legal com eles e a gente vai dar já demos, na verdade, o nosso pontapé inicial para o nosso aplicativo próprio. Legal isso, né? Porque aí o pai tá ali, ele entra no aplicativo, já sabe quanto que tá o jogo, se teve alguma mudança, seria nessas... Isso, ele consegue acompanhar ali em tempo real, ele consegue tabela, né? Ter a tabela, ter foto do atleta, enfim, o aplicativo vai ter bastante água. Por enquanto, como eu disse, ainda está novo, a gente sabe que demora quase um ano aí para aperfeiçoar, para corrigir todos os erros, mas a gente está no início, mas acredito que para o segundo semestre, no começo do ano que vem, ele vai estar a 100%, aí já dá para todo mundo acompanhar e usar todas as ferramentas que a gente vai oferecer, não só para as escolas, como para os atletas também. O site está no ar. Tá. Que tem a foto dos atletas. Isso. Que chega final de semana, tem milhares ali de acesso, né? Henrique, a gente brinca que gira em torno de 3 a 4 mil cliques aí, e a gente não sabe o que é esses cliques, se é clique só de atleta mesmo, se é do pai. Então a gente tem mais ou menos esses dados aí. Todo final de semana a gente tem de 3 a 4 mil cliques aí no
nosso Que aplicativo. legal, que legal. Ô Nicolas, como que você vê, mudando um pouco aqui de foco, mas falando de futebol e de formação, como que você vê o esporte como um instrumento educacional na vida da pessoa? Porque hoje em dia o que a gente vê com os pais só ficam reclamando que os filhos o dia inteiro em tela. O futebol muda mesmo isso? O que que você pode falar com experiência aí, com essa expertise que você tem desses anos todos? O Henrique, cara, sem dúvida, ele muda e muito em relação ao sedentarismo das crianças, dos adolescentes, e traz um interesse para ele, para que eu costumo falar, a gente usa muito, pensa em relação ao futebol profissional, em relação a um desempenho, um salário astronômico de Vinícius Júnior, de atletas desse alto rendimento, mas a gente não pensa que 98, não vou nem falar, quase 99% de todos que passam não vão ser atleta profissional. Mas o futebol em si, o esporte, na verdade, vamos pôr o esporte, em vez de a gente falar do futebol em si, vamos falar do esporte. Eu acho que o esporte prepara os adolescentes, as crianças, para o mercado de trabalho, para o dia a dia, para ir para a escola na parte da manhã, treinar na parte da tarde, se empenhar em alguma relação de estudo na parte da noite, não só na parte do futebol, em relação ao estudo na parte do futebol, mas em relação ao estudo também na parte da escola. Então, e para quem trabalha com projeto social que não são relacionados ao esporte em si, vê que quem está inserido no esporte, ele tem um adiantamento, ele tem objetivos dentro do futebol, do esporte que ele pratica. E, cara, para o desenvolvimento do adolescente, da criança, do adolescente, isso é magnífico, porque, cara, ele está sendo preparado para um mercado de trabalho que a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que o dia a dia, para quem está trabalhando... A encarar a frustração, a ter responsabilidade. Né? Exatamente. Ele precisa encarar essas frustrações do dia a dia, e dentro do esporte isso acontece toda hora. Um passe que ele erra, um gol que ele errou, um jogo que ele perdeu. Recomeça de novo. Ele tem que sempre estar recomeçando, e então quando ele chega lá, ele já está bem preparado. Claro que não, porque saem com 16, 17, 18 anos, precisam ter muito ainda pela frente, mas eles já saem bem preparados e na frente daqueles que vão para a escola, volta, fica no celular e não tem um dia a dia, um objetivo em si para alguma coisa, para uma melhoria, mesmo que, como a gente brinca, mesmo que não vire jogador de futebol, mas ele tem um objetivo de estar melhorando, de estar treinando, de estar indo atrás. Enfim. O time vença, né? Exato. Ajudar um ou outro dentro do time, a equipe, que a gente vê muita gente hoje em dia desunido, egoísta. Exato. Trabalho em equipe, enfim, tem bastante coisa que o esporte em si traz para todos aí. Como eu disse, a gente está falando em 2% de todos que praticam aí, que seguem carreira profissional. Ainda desses 2%, a gente tem que pensar que existe alguns que são bem remunerados, outros nem tanto. Então, assim, quando você vai filtrar de verdade mesmo, são bem poucos, mas todo mundo tem um sonho, todo mundo gosta, todo mundo ama o esporte, principalmente o futebol no Brasil, e isso facilita muito para que a gente precisa saber usar essas ferramentas para um futuro melhor, não só para o nosso país, como para todo mundo, para as crianças e adolescentes. Formação de categoria de base no Brasil, o que a gente pode falar, Nicolas? Henrique, cara, esse é um assunto que eu sou uma pessoa que pensa o contrário de muitos clubes grandes, de muito clube, porque eu acho que eu vou bem fundo em relação à formação de categoria de base. Eu sempre uso o exemplo hoje do Palmeiras. Eu sou corintiano e eu acredito que o Palmeiras é uma das referências em relação à categoria de base. Por quê? A gente pensa hoje no futebol, faz anos, na verdade, que o futebol hoje no Brasil ele é um futebol de venda. Então, eles enxergam um produto, o jogador, o atleta profissional. Aí a gente já está falando de atleta profissional, a gente já não está mais falando da parte social. Eles enxergam o atleta como um produto para venda. Então, eles estão esquecendo um pouco da relação humana da base. A relação humana do jogador, e
fazendo com que sofram uma pressão, os atletas de base sofram uma pressão absurda em relação a pai, e isso fora de campo. Antes só tinha a parte interna, a parte de campo, a parte do treinador que cobrava, a parte do diretor que cobrava, porque ele gera um custo, ele gera um gasto e ele precisa trazer um retorno. Hoje, essa parte interna do clube ainda conseguiu jogar para a parte externa, porque antigamente, acho que, não sei se você lembra, nas categorias mais velhas, até na minha época, a gente via 2, 3 pais no máximo aí, quando falava de menino de 14, de 15, 16 anos, assistindo uma partida de futebol. Hoje você vai num sub-14, sub-15, aí você vê uma infinidade de pais cobrando assim... O que aconteceu? Acredito, como eu disse, eu acho que muito passa pelos clubes profissionais e pelo dinheiro que envolve o esporte. Então, tem pai, eu já escutei alguns professores de escolinha falando que o filho está indo para uma competição, para uma copinha, e o pai fala, vai lá, muda a vida da sua família. Então, assim, é uma responsabilidade que eles estão jogando nas costas das crianças e estão esquecendo do ser humano. Inclusive no futebol profissional, muita gente não gosta do trabalho, mas do próprio trabalho do Fernando Diniz, que ele defende em N entrevistas, na onde ele vai, na onde ele passa, ele não muda a forma dele de trabalhar, que ele quer o ser humano, ele não quer o atleta, ele quer o ser humano. Dentro daquele atleta existe o ser humano. E aquele ser humano estando bem psicologicamente, bem fisicamente, é claro que ele vai entregar melhor um desempenho. E se der certo, se fosse jogador, beleza, mas se não, vai se tornar uma boa pessoa. Exato. Né? E eu acho que as categorias de base, voltando no início da pergunta, eu acho que as categorias de base, eles estão jogando essa pressão gritante em cima das crianças, dos adolescentes, e fazendo com que a gente perca material de qualidade, fazendo com que a gente foque somente na força, foque somente no físico do atleta, e estamos esquecendo da qualidade. Por exemplo, muitos atletas não conseguem chegar numa categoria de base de um futebol profissional por falta de tamanho, falta de força, e aí isso com 10, 11, 12 anos. E aí a hora que esse atleta forte fisicamente chega num sub-20, todos ali já sub-20 já são mais ou menos com a mesma força física, com a força física parecida, e ali o jogo físico não vai sobressair muito. Então, o que vai sobressair é aquele lá atrás que ficou para trás em relação à qualidade técnica, em relação à técnica do atleta mesmo, e não em relação à parte física. Hoje eles privilegiam mais força. Muito. E, na verdade, às vezes existe sim a parte técnica, mas ela vai ser vista com 16, 14, 15 anos. Então, no início, os meninos de 14, os meninos de mais forte, são os meninos que entregam mais resultado, porque na categoria sub-11, se você tem um garoto forte, você entrega resultado em relação ao jogo, em relação a um menino chutar 2, 3 vezes de fora da área forte, quer dizer que a bola vai entrar. Sim. Mas quando ele chegar no sub-20, no sub-17, no sub-18, isso não vai acontecer. E acaba com que essa força física ela fica para trás em relação à técnica. Não adianta ele ter só força física. E por que eu falo, e no início que eu falei sobre o Palmeiras, é porque o Palmeiras está voltando a fazer como era antigamente. O Palmeiras está dando preferência à parte técnica e deixando de lado a parte física. Então a gente, como teve um episódio na Copa São Paulo entre Palmeiras e Corinthians, que o Palmeiras acho que foi desclassificado, se eu não me engano, e o Palmeiras enfrentaria o Corinthians numa semifinal de Copa São Paulo. E foram perguntar pro diretor da base, pro João Paulo, eles brincaram, foi uma brincadeira que tipo, CPF cancelado, enfim, clássico cancelado, alguma coisa assim, que não teve o São Paulo e Corinthians e Palmeiras, porque o Palmeiras perdeu numas quartas finais. E aí ele foi
ele foi explicar. E ele explicou, ele falou, o clássico não foi realizado porque a gente, dos 11 jogadores que a gente tinha para disputar a categoria, para disputar essa semifinal de Copa São Paulo, o lateral direito está no Manchester, o zagueiro está no Manchester City, o Endrick está no Real Madrid, o Esteban está no Chelsea. E quando ele fez a somatória de todos os jogadores que tinham, eram mais de 10 que tinham idade para estar ali na Copa São Paulo e já estavam no mundo. Na verdade, não era nem só no profissional do Palmeiras, mas era no mundo. As vendas passou de R$1 bilhão em relação a vendas. Só desse time. Mas é a Leila? A Leila tá bancando. Cara, tem que ter dinheiro também para fazer isso. Não, tem que ter dinheiro, mas na verdade tem que ter muito. Eu acredito que na categoria de base, Henrique, tem que ter muito mais gestão do que propriamente dinheiro. Tem que ter muito mais. Eu acho que o intuitivo em si de ver o futebol de forma diferente. Como eu disse, a gente põe a categoria de base como uma entrega de resultado. E a categoria de base, na verdade, ela não deve ser uma entrega de resultado. Não quer dizer que o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo e o Palmeiras perdeu nas quartas de finais, que o Palmeiras está entregando mais do que o Corinthians na Copa São Paulo. Vamos seguir por essa linha de raciocínio que eu estou acabando de falar entre Corinthians e Palmeiras. Hoje o Palmeiras tem chance de ter 3 jogadores de base para ir disputar uma Copa do Mundo. A gente está falando do Endrick, a gente está falando do Estevam, a gente está falando do zagueiro, não me recordo o nome agora, que tem chance de estar numa lista de... Às vezes eu tô até esquecendo alguns jogadores do Palmeiras da base que estão para fora, que estão jogando já profissional, já em clubes grandes da Europa, que podem estar na lista, e a gente pode falar um do Corinthians, se a gente falar 1 ou 2 do Corinthians, em relação à base. Então, o que foi mais benéfico? O título da Copa São Paulo, um título da Copa São Paulo na base, um título do Sub-17 no Paulista na base, ou a gente está falando de um ótimo atleta, de um homem, do ser humano que se forma no Palmeiras, que é isso que muda muito em relação ao clube, em relação ao que o Palmeiras entrega. Às vezes o Palmeiras tem uma joia que ninguém viu, ninguém sabe que a joia está lá, porque eles não jogam essa pressão em cima do atleta, eles deixam fluir, eles colocam o atleta aos poucos dentro do clube, dentro do time profissional, porque isso eu costumo falar que é total transferência de responsabilidade da gestão. Eu vou dar um exemplo clássico em relação a isso. O Corinthians tinha um time em 2007 que não era um time bom, tanto é que foi o time até que 2007, 2006, não me engano, que foi até o time que caiu para a segunda divisão. E o Corinthians tinha um atleta na base, que era o Lulinha, que o Lulinha tinha mais de 1.000 gols na base, e o Lulinha era a estrela da base. E por total responsabilidade de gestão, de má gestão em relação ao futebol profissional, de ter um time teoricamente fraco para disputar, ter um time que é claro que tinha uma chance gigante de cair para a segunda divisão. O Corinthians subiu o Lulinha, subiu o Dentinho, subiu o Dentinho junto nesse time, só que colocando toda a responsabilidade em cima dos moleques. Como igual o Santos também faz muito isso, como o novo Neymar, o novo Messi, o novo Pelé, o novo isso, e fazendo com que esse jogador tire a responsabilidade dos demais atletas profissionais e da gestão que está ali no profissional. Às vezes uma gestão com salário atrasado, às vezes uma gestão com maus contratações, e essa responsabilidade acabou que fez com que o Lulinha não se tornasse um jogador que ele poderia ser futuramente. Fez com que o Dentinho se tornasse um jogador que ele poderia ser futuramente. Aí faz com que ele não sobe na hora certa, com que ele não desfrute do futebol dele na hora certa, e que é totalmente ao contrário do que hoje o Palmeiras faz, que é o que eu bato muito na tecla, que eu gosto sempre de falar isso em todo podcast que eu vou, porque isso envolve muitos pais. Isso envolve não só a gestão dos clubes, como envolve os pais que estão ali. Pai de menino
eu gosto de usar esses exemplos porque eu trago para minha realidade. Eu sei que tem pai de menino sub-7 que faz o menino treinar 3 vezes por dia. Meu Deus. Qual que é a chance desse menino chegar com 15 anos e gostar do futebol, desfrutar do futebol? Ele não vai gostar do futebol, não vai desfrutar daquilo. Tem que fazer porque gosta. Exato. Não porque vai estar tudo nas costas dele, para mudar a história da família. Exato. Não é por aí, né? A responsabilidade é essa e... uma criança fazer isso. Uma criança. Né? Então, assim, e voltando a falar em relação ao Palmeiras, o Palmeiras faz isso com muita cautela, o Abel Ferreira faz de uma forma brilhante. A gente vê agora um exemplo do Alan, que é o outro jogador que está surgindo no Palmeiras, que a torcida briga para ele ser titular, a torcida briga para que ele tenha mais tempo de jogo, mas ele sempre segura, espera o momento certo, às vezes muito com questão de ego também, porque os meninos sobem da base, faz 2, 3 jogos bons no profissional, já acha que tá lá, né? Exato. E aí a queda sempre é maior. Opa. A queda é maior, o desempenho diminui, enfim. Então eles têm essa como que eu posso falar? Essa metodologia de trabalho. Cuidado, né? Que é uma metodologia, assim, que não tem como a gente falar que tá dando errado. Como eu disse, a gente tá alguns dias aí para uma convocação de uma Copa do Mundo e a gente tá falando de 3, 4 jogadores da base do Palmeiras que tem chance de estar nessa lista, que há um ano atrás, ou menos que isso, poderiam estar até jogando até a Copa São Paulo aqui. Olha, que doideira. Então, mostrando para o mundo, mostrando para o mundo, não, mostrando para o Brasil que não é com pressão, não é pulando etapa que vai se tornar um jogador, que vai fazer um jogador. Cada coisa no seu tempo. Exato. Né? Ô Nicolas, vamos falar aqui do nosso local, saindo um pouco da categoria de base, indo para o profissional. Time do Mirassol, esse ano disputando Copa Libertadores, e a gente vê aqui em Rio Preto, queria que você comentasse um pouco, que se a gente vê aqui em Rio Preto um novo time chegando, que é o Rio Pretano. Não sei se você tem conhecimento, conhece o pessoal, queria que você falasse um pouquinho dessas duas realidades, né? Mirassol e Novo Horizontino, que já estão... Novo Horizontino quase subiu de novo para o Brasileirão, né? Sim. E o Mirassol já se mantém ali. E Rio Preto não, parece que, né, ainda tá naquela, né? Henrique, sobre o Mirassol, cara, já é o 3º ano seguido que eu acompanho o Mirassol, eu moro em Mirassol e compro o carnezinho de torcedor lá para ir em todos os jogos, vou em todos os jogos, quase todos os jogos, não dá para falar que vai em todos, que não tem como, mas na maioria dos jogos eu gosto de estar ali para assistir, para ver o que o futebol profissional traz. E, cara, o Mirassol vem fazendo um excelente trabalho, um trabalho muito bacana. Claro que, como todo clube de menor expressão, não que não seja um clube grande, hoje eu coloco o Mirassol como um clube grande, mas ele ainda, em relação financeira, ele não consegue sustentar salário, enfim, com que um Palmeiras, um Flamengo, um Fluminense consegue pagar. Então, em relação eu falo isso só por relação do ano passado para esse ano, que deu uma destruturada e deu uma modificada, mas assim, ainda existe uma espinha, existe muitos bons jogadores ali. Eu acredito que é um time que possa não atingir os resultados que atingiu do time do ano passado, mas é um time que vai continuar brigando, é um time que vai se manter ali em cima e que vai fazer excelente trabalho, porque a gestão, gosto de falar isso, que a gestão do futebol é uma gestão complicada de se fazer, porque a gente sabe que é como se fosse eu brinco que é como se fosse uma gestão pública. Existe uma troca todo tempo, existe uma mudança de estatuto, de ata a toda hora, e essa gestão ela acaba tendo algumas que são mais organizadas, outras mais desorganizadas. E no futebol eu costumo falar que 80% a 90% são desorganizados. Então, não só do futebol profissional, a maioria do futebol profissional, até por sinal. A gente pegar hoje os clubes que estão devendo, que estão em dívidas, praticamente todos aí envolvidos, um outro que não. Mas, e o Mirassol é um clube que segue essa gestão, assim, arrisca, faz com que os jogadores
estejam com salários em dia, os funcionários estejam com salário em dia. Às vezes um jogador ganha menos do que o jogador que está lá no clube grande, mas às vezes ele tem que fazer a conta se ele prefere receber os 12 meses do ano ou se ele prefere receber 5, 4, 3, enfim. Às vezes ele tem que colocar isso na balança, porque ele sabe que ali no Mirassol ele vai estar recebendo em dia, ele vai estar tudo organizado com uma baita de uma estrutura, porém a cobrança é a mesma. Eu sei que a cobrança dentro do Mirassol é uma cobrança tão grande como num clube grande. Então, assim, uma gestão ímpar do Juninho, do próprio Edson, enfim. Mas é um clube que trouxe para nossa região uma realidade que a gente acho que não via há muitos anos. Né? Muitos anos, desde o América, lá no auge do América, né? Isso. Na verdade, eu falo que eu tenho 30 anos, é um trabalho que eu nunca presenciei. Desde porque eu tenho 30 anos, na minha época o América já não estava em relação ao Campeonato Brasileiro, Sim. Enfim, mas era mais o Campeonato Paulista e ficava todo esse tempo sem ter os times grandes. Hoje, com o Campeonato Brasileiro, a gente não está vendo só os times de São Paulo, que era isso que o América, o Rio Preto, já disputou a Série A também do Campeonato Paulista, trazia pra gente, que era um Campeonato Paulista. Hoje o Mirassol traz um Campeonato Brasileiro, hoje o Mirassol traz um Flamengo, o Mirassol traz um Fluminense, traz o Cruzeiro, enfim. Então, a gente vê... E Libertadores agora, né? Agora ainda mais ainda, que eu acho que é uma coisa que a gente... Eu não sonhava, né? Uma coisa que acho que ninguém nunca viu na região. Então, assim, cara, é um trabalho fantástico, não tem nem o que falar. Acredito não, tenho certeza que nem o Juninho, nem o próprio Dr. Edson, né, esperavam um trabalho tão brilhante que foi feito. Legal. E em relação ao clube, o Rio Pretano, cara, acredito que tudo que a gente possa fazer, existe alguém que já fez. Então eu acho que são realidades totalmente diferentes. O Rio Pretano hoje do Mirassol, mas o Mirassol um dia já foi o Rio Pretano. Começou, né? Começou sendo dessa forma, então eu acredito que se a gente conseguir, claro que são coisas diferentes, mas a história, se a gente estudar a história, a gente vai ver que quem foi que deu certo, como que foi os times que conseguiram chegar até lá. Todo mundo um dia foi pequeno. E hoje é o que está acontecendo. No Rio Pretano, se for um clube voltado para o lado somente, às vezes, de negócio, ou então um clube voltado para o lado de somente de disputar os campeonatos, eu acredito que não. Acredito que seja um clube que pode ser que venha para ficar, mas o Mirassol está aí, o Novo Horizontino está aí para mostrar que dá para fazer, por mais que hoje está acredito que na última divisão do Campeonato Paulista, mas todo mundo inicia ali, não tem como começar lá em cima. Então acho que tem como, dá para fazer, dá para sonhar. E como eu disse, se para mim, né, na minha opinião, de 80% a 90% dos clubes não tem uma boa gestão, eu acho que uma boa gestão hoje, ela já sobressai na frente de muitos times. E é bom para a cidade também, né? Exato. Legal. Nicolas, ano de Copa do Mundo, muda o clima para vocês ali na Copano? Bastante. Muda muito e a gente, para nós que está organizando, a gente tem que ficar até mais esperto em relação ao calendário, em relação aos jogos, mas muda bastante e é um incentivo maior, né? Que as crianças olham ali, nossa, será que um dia... Exato. Na verdade, a gente coloca o ano de Copa do Mundo, a gente coloca o futebol sempre nos primeiros assuntos de jornais, de tudo ali. Que normalmente outros anos fica ali entre os primeiros assuntos também, porque no Brasil tudo é futebol, mas não tanto como a Copa do Mundo. Acredito na Copa do Mundo, o ano de Copa do Mundo, o principal assunto é futebol. Tanto quantas vezes a gente já se perguntou se o Neymar deve ou não ir para a Copa do Mundo, cada um tem uma opinião diferente, a gente escuta várias, e então assim, é uma coisa que e precisa desse tipo de polêmica para a gente alimentar, você que é mais da área do jornalismo sabe, para alimentar o jornalismo, para alimentar os veículos de comunicação,
Mas é bem bacana e, cara, Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? E o Neymar vai? Cara, eu acredito que vai. Ele deve ir. Eu acho que Mas qual que é a estratégia do Ancelotti? É levar o Neymar para ele tirar o foco e deixar os outros jogadores mais tranquilos, ou para ele jogar mesmo, porque ele pode decidir? Cara, ele nem joga, não tá jogando no Santos, poxa. Na verdade, Henrique, se a gente for colocar assim, eu assisti o Neymar no Mirassol e realmente ele não tá na melhor forma física. E assim, qual que é o nosso problema em relação ao Neymar, né? A gente viu o Neymar sendo o Neymar, sendo um menino, um jovem que pegava a bola atrás, driblava 1, 2, 3, chapéu, caneta, gol, enfim. A gente viu ele sendo um menino. Hoje ele já não é mais um menino. E então ele não vai entregar aquilo que muita gente viu. Mas claro que com um pouco mais de dedicação dele, enfim, em si, poderia estar melhor em relação fisicamente. Mas ele não vai ser aquele menino de 18 anos, de 18, 19, de 20 anos que foi para o Barcelona, enfim. Mas ele é um nome de peso. E em relação ao Ancelotti, eu acabo entendendo ele levando ou não o Neymar. É uma decisão dele e dois caminhos que tem os prós e os contras. Um caminho de levar e ter uma pressão de imprensa, pressão do próprio jogador, dos próprios jogadores, enfim, não só do próprio Neymar, mas de próprios jogadores, dele de ter que colocar ele para jogar. De precisar, mas até que no início do jogo ele não precisa, não vai querer estar ali. Mas se tiver sair atrás, ele sabe que ele vai ter a responsabilidade de colocar, e se colocar ele estando no dia a dia, entendendo de futebol, sendo um cara multicampeão, sabe que pode ser que dê certo e pode ser que não. Então ele tem essa responsabilidade, e se ele não levar, ele também tem toda aquela coisa, se não deu certo é porque levou o Neymar, então não levou o Neymar. Então assim, ele tem que ver o que é melhor, o que ele pensa em relação ao grupo, que eu acho que esse é o mais importante, em relação aos jogadores que ele já tem mais ou menos em mente, porque a gente sabe que jogador de futebol não é fácil, jogador de futebol é complicado, e às vezes ele perde o grupo num campeonato que... tiro curto, né? Tiro curto, exato. Tem que estar bem entrosadinho ali entre eles, né? Exato. Bacana. Nicolas, te agradeço. Obrigado. Ter participado, fica aberto e vamos marcar mais vezes. Com certeza, estamos aqui para mandar uma mensagem pro pessoal. Agradecer o Henrique, agradecer a Ceciva pelo trabalho que a gente vem sendo parceiro aí há algum tempo já, e pelo espaço que a gente... E eu brinco que quanto mais espaço a gente tiver para levar o melhor para as crianças, é muito gratificante, é muito bacana. Então, que a gente tiver de espaço, de podcast, de entrevista, de matéria, a gente precisa disso para melhorar não só o nosso trabalho, como eu usei de exemplo durante a entrevista hoje, sobre o futebol infantil, sobre os pais, sobre essa sobrecarga que está tendo em relação às crianças e não em relação aos clubes ou adulto em si. Então, é muito benéfico para a gente esse espaço, beleza? Legal, obrigado. Obrigado. Gente, tchau, até a próxima.